Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Prazer enorme ter vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial na nossa primeira parte. Aí depois vamos falar sobre escritórios de projetos e sobre o Guia PMBOK, oitava edição. Muito bom ver que tem várias pessoas aqui que não conheciam o pitch ainda, o Parque Tecnológico. Aproveitem para fazer uma visita. Vocês podem andar um pouco por aqui, ver as empresas. A gente tem um intervalo, está aí na nossa agenda do Simpla. Nós temos um tempinho para o coffee break, para vocês se conectarem entre si e conhecer um pouco do pitch também. Porque essa questão da gente ter a tecnologia cada vez mais como parte das nossas organizações é basicamente aqueles 3 pilares que o Luiz colocou aqui. A gente precisa de talentos, a gente precisa das tecnologias e a gente precisa de boas abordagens de trabalho, que está num ecossistema como aqui do pitch, né? Mas vamos para o nosso tema inicial aqui, que é falar sobre liderança digital, futuro, inteligência artificial, né? Quem aí está usando inteligência artificial hoje? Quase todo mundo, né? Não tem ninguém com uma mãozinha, mais ou menos, mais ou menos. Quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar de inteligência artificial? Alguém há mais de 5 anos? Mais de 5 anos, mais de 10 anos? Ouviram no ano passado, para cá. Então, a gente teve essa popularização da inteligência artificial com um aplicativo chamado ChatGPT, que, na verdade, não é a inteligência artificial em si. É um aplicativo construído em cima de um modelo de aprendizagem. Talvez alguns de vocês aí conheçam um pouco mais sobre tecnologia, mas o que a gente precisa hoje em dia é descobrir maneiras da gente pensar o uso da inteligência artificial no nosso dia a dia de trabalho. Então, eu, por coincidência, comecei a trabalhar com isso aí lá atrás, né? O meu trabalho de graduação foi sobre isso, em 2003, mas a gente não tinha modelos computacionais robustos como a gente tem hoje. Então, basicamente, é a gente pegar algum tipo de problema, no caso aqui, está pequenininho aí para vocês, né? É um artigo do meu trabalho de graduação, que é o controle adaptativo da pressão arterial em pacientes pós-cirúrgicos. Nada mais é do que quando as pessoas fazem uma cirurgia, aí você perde muito sangue, né? Tem uma série de questões, e aí alguém fica monitorando a sua pressão de tempos em tempos e te dá um remedinho para aumentar ou um remedinho para baixar. O que acontece é que cada pessoa tem um corpo diferente, não é? Então, pessoa mais alta, mais baixa, mais gordinho, mais magrinho, enfim, perde mais sangue, menos sangue, uma série de fatores. E os remédios também têm uma curva. Então, não é que você coloca um determinado remédio e ele aumenta ou diminui a sua pressão. E aí, o que acontece é que uma pessoa tinha que ir lá medir e aplicar aquilo e ficar olhando para não medir a mais, não medir a menos e tentar ajustar essa coisa. O que a gente fazia era pegar esses dados todos e várias informações das pessoas e criar um modelo matemático que dizia mais ou menos ali o que você tinha que fazer. Só que ele não tinha realmente uma inteligência por trás daquilo. Era basicamente uma regressão matemática, digamos assim, um pouquinho mais sofisticada. O que a gente consegue fazer hoje é que nós conseguimos usar não apenas dados matemáticos, mas a gente consegue utilizar vídeos, fotos, todo tipo de informação, e a gente consegue construir isso em cima dos chamados LLMs, que são modelos de linguagem. Por que eu estou falando disso, né? Porque a inteligência artificial, no final das contas, não é sobre a tecnologia em si. É sobre a gente pensar a solução de um determinado problema com base em alguma coisa que já é existente. A gente não precisa aprender a desenvolver um software. Você vai pegar algum problema que você tem, um problema de negócio. Então, eu tenho estimativas do meu cronograma, por exemplo. Ou tenho atividades de marketing, eu tenho atividades de vendas. Eu vou organizar um processo de trabalho para essa coisa, que é a minha tomada de decisão, então, processo de trabalho. E aí eu vou poder buscar eficiência, inovação, margem, tendo a inteligência artificial como uma ferramenta que nos ajuda. Então, muitas pessoas também, às vezes, querem uma única ferramenta de inteligência artificial para fazer tudo. Chega e pergunta, poxa, qual inteligência artificial que eu deveria utilizar? E algo que a gente precisa entender muito claramente é que a inteligência artificial, digamos, é uma abordagem, um conjunto de métodos que pode estar em qualquer ferramenta e pode estar em qualquer processo de negócio. Entenderam? Então, assim, não é um software que você compra.
É uma forma de aprendizagem com o nosso histórico, com os dados, que permite ou extrapolação ou até a criação de coisas novas, que é a IA generativa. Então, antes de escolher o software que você precisa, você tem que saber o problema que você quer resolver. Então, se eu estou trabalhando com marketing e eu preciso ter dados das minhas campanhas, etc., existem já algumas ferramentas prontas para isso. E aí você vai aprender a manipular essas ferramentas e melhorar o seu processo de negócio. Se você quer usar isso para recursos humanos, existem outras ferramentas diferentes. E assim por diante. Então, a IA não é sobre a tecnologia, é sobre a gente repensar a nossa forma de trabalho de maneira que atividades que nós precisávamos fazer manualmente, como apoio à tomada de decisão, agora elas podem ser automatizadas e nos trazer insights. E aí a gente pode exercitar esse nosso pensamento crítico, estratégico, de melhorar aquele determinado processo. Em qual tipo de processo vocês têm usado inteligência artificial, hein? Alguém por aí? Está usando aonde? Marketing, vendas, RH, projetos? O que vocês estão usando por aí? Só o ChatGPT? O que vocês estão usando? Fala aí alguém aí do comecinho. Vendas? Tá. Tá. Cronograma no quê? Documentos? Aham. Gestão do conhecimento nesses documentos. Tô bem. Quem mais? Mais alguém aí? Alguém? Analisar os contratos? Criar novos contratos? Tá. Quem mais? Desenvolvimento de software. Vai substituir os desenvolvedores de software, hein? Não vai. No final das contas, vai criar novas maneiras da gente poder ter nossas competências técnicas aí, vamos dizer, aumentadas, porque a gente consegue ser mais produtivo. Mas é uma coisa interessante. Tudo o que vocês mencionaram já era coisa que a gente fazia sozinho, não era? Que a gente já analisava os contratos, agora eu estou analisando os contratos. Já fazia a parte de vendas, mas é que eu tinha que olhar um monte de Excel e tentar bater ali determinadas informações. E agora? Voltou. Não, acho que ele desligou sozinho. Talvez seja a pilha. Quer trocar? Isso é uma coisa para a gente pensar na nossa forma de aprendizagem e de uso da tecnologia. Porque se a gente está usando a inteligência artificial só para fazer análises, isso é o que a gente chama de primeira geração da inteligência artificial que já passou de alguma maneira. Porque eu não preciso necessariamente de inteligência artificial para analisar coisas, documentos, contratos, etc. O que eu gostaria de ter é um aprendizado a partir daquilo que possa me gerar novas formas de trabalho. Entende a diferença? Então, tem, por exemplo, escritórios de advocacia, vários casos de sucesso publicado aí nessa área, né? Estava conversando com um amigo advogado meu esse final de semana, e aí ele falou, poxa, mas para que eu preciso disso, né? Agora, todo estagiário de escritório de advocacia faz os documentos na inteligência artificial, que o outro estagiário do outro escritório responde em outra inteligência artificial e todo mundo sabe que é inteligência artificial. Você lê e vê que não tem, né, um fundamento muito bem feito daquilo lá. A gente não está ganhando em nada com a inteligência artificial nesse tipo de coisa. Se a gente pegar um caso de sucesso, por exemplo, tem um escritório muito grande no Brasil, vocês vão encontrar aí na internet, que é o Urbano Virtalino. Eles começaram a usar a inteligência artificial antes do ChatGPT. Contrataram a IBM, com o time do IBM Watson, para poder analisar todos os processos passados deles, e aí ele consegue saber chance de sucesso, se ele deve entrar naquele processo ou não, se ele deve fazer acordo ou não, quais são os caminhos e alternativas, cenários que ele vai poder atacar aquele determinado processo, e aí sim vem a parte de criação de documentos. Então, quando a gente pensa hoje em inteligência artificial para criar documentos, imagens, vídeos, essa é a parte que mais chama a atenção na internet, não é? Mas é a parte de menorzinho valor que a gente tem, que é a geração de documentos em si. Posso ir, talvez, gerar documentos de projeto, contratos, outras coisas lá no ChatGPT, mas e aí? O meu processo todo continua manual
no restante inteiro. No restante inteiro tem que falar com as pessoas, tem que anotar o que precisa, tem que voltar lá, e eu faço um chat GPT, ele gera o documento, aí eu volto para todas as etapas manuais lá do meu processo. Não é isso que a gente deveria fazer. Eu preciso mapear um processo de negócios do começo ao fim a fim. Então, se for gestão de projetos, por exemplo, né, não é que você esteja errado aí o que a gente está fazendo, mas nós temos que pensar no próximo passo. Já usamos, digamos, essa primeira geração, fazer documento, gestão de cronograma, etc. Agora, como é que eu pego a minha gestão de projetos? Desde o começo do portfólio até o final da entrega do projeto, coloco tudo isso num conjunto de ferramentas que estão integradas para ele poder fazer todas as atividades. Por exemplo, tem uma ferramenta que se chama Atrium.ai e tem outra ferramenta que se chama OnePlan.ai, que é uma ferramenta que a gente implementa nas organizações. Aí lá você vai colocar desde o começo do portfólio e ele depois vai fazer a gestão de boa parte disso automatizada. Porque aí eu tenho um cronograma que é criado a partir dos anteriores. Só que esse cronograma não só é criado, ele está integrado às ferramentas de comunicação da sua organização. Aí ele vai atribuir os recursos, João, José, Maria, vocês estão lá naquela tarefa de projetos. Aí ele vai mandar a tarefa para você no Slack ou no Teams, ele mesmo vai cobrar você responde lá no texto, eu já fiz metade da tarefa, ele volta e atualiza o cronograma de todos vocês que fizeram o cronograma, e aí ele manda, por exemplo, para mim, que sou o gerente do projeto. As atualizações, os insights, então esse pessoal atualizou e etc. E eu acho que vai dar problema semana que vem, viu? Porque a tendência deles atualizarem, eu acho que vai dar problema semana que vem. Você tem esses 4 cenários aqui que você pode escolher. Não é uma coisa muito mais útil para a gente? Isso é o que a gente chama de segunda geração de inteligência artificial. É eu ter um conjuntinho de ferramentas integrado que agora pode funcionar como um agente. É como uma espécie de uma pessoinha ali, né? Chamados copilotos ou assistentes. Ele não faz só uma análise quando você pede de maneira reativa. Que o ChatGPT ou o Copilot, eles fazem uma análise reativa, né? Eu escrevo, gostaria que você comparasse esses 5 documentos. Aí ele faz alguma coisa. Ele não faz nada proativamente. Numa segunda geração de uso, eu tenho um conjuntinho de ferramentas que faz isso proativamente. Só que eu tenho que escolher minhas ferramentas e integrar isso dentro de um processo. Por exemplo, se fosse a gestão de projetos, eu preciso de uma ferramenta como o OnePlan, cronogramas, etc. Uma ferramenta como o SharePoint ou o Notion, para ter a base de conhecimento. E eu preciso de uma ferramenta de comunicação, seja o Teams, o Slack, alguma coisa. E nesse meio do caminho, eu tenho alguns agentes trabalhando aí para a gente. Aí eu vou conseguir ter um nível de produtividade que não é 10% mais rápido, 20% mais rápido, mas é 10 vezes mais rápido, que eu consigo fazer muito mais atividades, né? Então a gente precisa começar a pensar nessas decisões aqui em ambientes complexos, mas acima de tudo, no processo que você quer resolver e como que a gente vai resolver isso do começo ao fim, né? E a inteligência artificial já está no nosso dia a dia, né? Então a gente tem corretores inteligentes, a gente tem relatórios automáticos, o Power BI e outros. Está dentro das nossas buscas, tem a busca do próprio ChatGPT, agora auxilia você até a fazer compras, né? Tem o navegador do ChatGPT, compara sites, tem uma série de coisas aqui, sugestões de e-mails, a escrita de e-mail. Mas lembra que se você for utilizar essas coisas de maneira isolada, a gente tem algum ganho, mas a maior parte do trabalho ainda continua com a gente, concordam? E a gente vai ficar muito mais sobrecarregados, concordam? Que a gente já passou por isso, não passou? Vocês lembram da digitalização, né? Quando eu comecei a trabalhar lá em 2001, 2003, a gente fazia tudo na prancheta ainda. Tinha computadores, mas você tinha um monte de papel, imprimia, fazia aquela coisa toda. Aí digitalizaram tudo. Então, de repente, agora você tem todos os documentos, e-mails, tudo digitalizado. O que aconteceu? Triplicou o volume de informação, mas a análise é você sozinho ainda como era. Então, antes você recebia 10 e-mails lá em 2003, agora a gente recebe quantos e-mails por dia aí? Uns 1.000 e-mails aí por baixo, né? Mais umas 3.000 mensagens no Teams e 4.000 áudios no WhatsApp, né? Em todos os lugares ali a gente tem digitalização com nenhuma automatização e zero inteligência. Então, muito mais informação, muito mais coisas para você resolver,
Está tudo digitalizado, não significa que a sua empresa ficou mais rápida. Se a gente pegasse todas as pranchetas ali de uma fábrica, tudo que a gente anotava manualmente e agora está tudo digitalizado, mas não tem ninguém para analisar esse negócio. Então nós temos que tomar cuidado só com essa parte, né? Aí algumas coisas de inteligência artificial. Eu visitei o centro da Siemens e o centro da LG, que ficam aqui em São Paulo, e tem muita coisa para vocês visitarem aqui no Parque Tecnológico, e a gente começa a ver essa questão de juntar informações e dados para uma determinada coisa. Esse óculosinho aqui, por exemplo, é uma solução da Siemens, que é uma construção de um gêmeo digital da fábrica. Então, você vai e faz uma modelagem de uma fábrica física, que existe de verdade, e aí você tem, vamos dizer, um clone computacional daquilo. O que significa que toda vez que acontecer algum problema naquela fábrica, eu consigo primeiro intervir no digital, para saber se eu resolvo aquilo, e depois aquilo ser transferido para o físico, em vez de eu ter que ir lá fazer aquela intervenção física. E consigo, inclusive, com esse óculosinho aqui, essas frescurinhas aqui, ir lá e consertar as coisas da fábrica fisicamente no meu mundinho digital, vamos dizer assim. Então, isso não é uma coisa muito mais útil para a gente? De evitar deslocamentos, de uma série de coisas ali, mas aí eu começo a ter previsibilidade das minhas necessidades de manutenção, da minha produção, de uma série de coisas. Só que isso só vai acontecer se a gente tiver duas coisas na nossa empresa, que é os processos muito claros e uma boa gestão de dados. Porque, no final das contas, a inteligência artificial, se a gente fizer um comparativo com a nossa inteligência humana, ela tem que aprender. Como se fosse uma criança de 5 anos, ali você entra no seu modelo inicial e aí você começa a colocar dados e orientar, e ela dá a resposta errada, você corrige, até que ele vai se tornando um expert, né? Faz ensino médio, né? Graduação, MBA, etc., vai se tornando um expert ali. Se você, imagina você no seu aprendizado, se você não tivesse um processo claro de negócio para aprender, você teria aprendido alguma coisa? Se você não tivesse feito o curso de engenharia lá, que está todo estruturado, não, se jogaram você aí para começar a trabalhar na engenharia, seria muito difícil, né? E aí depois você trabalhar numa empresa que não tem processo, ou que não tem os dados, ou que os dados não são consistentes. Então, se a gente não tiver essas duas coisas aí, a gente não vai conseguir ter os resultados. Então, agora vamos seguir aqui para a nossa agenda, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da inteligência artificial de novo, né? Por que ela muda nossa forma de trabalho e ela muda também nossa forma de pensar. Não só a tecnologia em si, não é um aplicativo a mais instalado, um software que a gente coloca na nossa organização. Isso vai ter impactos em várias áreas, no nosso trabalho, nossa maneira de aprendizagem, na nossa forma de liderança, nos insights que a gente recebe da nossa organização, para que a gente possa estruturar isso como um sistema de decisão, que é o que eu estava falando aqui para vocês, e aí a gente tem os impactos nas organizações e como que vocês vão poder implementar isso na sua organização, seja uma pequena, uma média ou uma grande empresa, né? Pensando nesse cenário inicial, que processos, você tem alguma área da sua empresa que você acha que hoje se beneficiaria mais de implementar uma inteligência artificial, digamos, né, um conjunto de processos automatizados? Que área que seria mais importante aí? De avaliar as empresas? A sua empresa? De precificar o que você vai fazer. Tá. Precificação. Quem mais? Você fala da equipe em termos de usar? Sim. Cada vez mais é transparente, sabe? Logo quando a gente acabar essa aqui, na nossa próxima apresentação é falar de PMO em si,
e do Guia PMBOK. Mas respondendo sua pergunta direta, porque aqui acho que até talvez o público também possa ter interesse em recursos humanos, marketing, finanças, que eu vou mostrar de exemplos aqui de aplicação. Mas levando para o nosso escritório de projetos, que vai ser o tema logo da apresentação a seguir, basicamente é o seguinte, pessoal, se a sua equipe tiver que ter um grande aprendizado naquela ferramenta, tem alguma coisa errada. Porque ela deveria ser self-service automática, senão ela está criando mais trabalho para a gente, entendeu? É o que a gente fala, por exemplo, dessa questão da digitalização, que ajudou muito, que agora a gente tem os dados, mas, de alguma maneira, se parar na digitalização, a gente tem mais trabalho do que a gente tinha antes, e menos resultado. Porque antes, quem talvez aí for mais velho, né, a gente andava pelas fábricas, anotava as coisas ali, e você sabia o que estava errado. Quando a gente digitalizou essa coisa toda, ninguém mais anda e ninguém mais vê as coisas que estão digitalizadas. Você olha uns poucos indicadores, você captura 10 mil métricas e você olha uns 3 indicadores. E a gente vai tendo problemas e problemas, e temos um mundo de informações hoje, mas a gente não tem aquela aplicação desse resultado. E o que a gente precisa fazer, pessoal, é que assim, não tem uma solução única para falar para você o que você vai fazer numa determinada área. Você vai escolher um processo de negócio, vai ter um roteiro lá no final. Então, se eu quero trabalhar com a gestão de projetos, eu quero fazer o planejamento, monitoramento, controle e execução do meu projeto. Aí eu tenho que desenhar isso. Quais são as etapas, o que eu preencho na sua organização. Se você não tiver uma forma de trabalho, não existe ferramenta para aquilo. Depois que você fez isso, aí você vai encontrar algumas ferramentas que não é uma única, porque elas têm propósito específico. É igual a nossa empresa, né? Então, na sua empresa, você, por exemplo, deve ter um ERP, não tem? Aí cuida da área financeira, você tem um CRM, você tem um sistema de vendas, você tem um sistema para controlar ponto, você tem um sistema para você se comunicar, tem uma série de ferramentas. Ninguém chega e fala, qual que é a ferramenta que eu uso na minha empresa? Mas a gente acha que existe uma inteligência artificial, como se fosse uma inteligência. São múltiplas inteligências, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem dois stacks de tecnologia, vamos dizer assim, né? A Modern PMO, que foi absorvido pela Alevo, a gente utilizava tudo baseado em Microsoft. E aí, SharePoint, Project Planner, então já está integrado um com o outro, e você tem o Microsoft Copilot dentro de tudo, que vai aparecer daqui a pouco. Aí ele já faz, vamos dizer, essa coordenação interferramentas, que é um orquestrador. Agora, dentro da Alevo, a gente usa Google Workspace. E aí nós temos o Notion, temos uma ferramenta para poder gerenciar tarefas lá dentro dele mesmo, e aí gestão do conhecimento e etc. E preciso de outras ferramentinhas para estarem conectadas. Então, uma vez que você desenhou o que você precisa, aí sim você vai ter a solução, né? Então é isso que a gente precisa pensar, sabe, pessoal? Às vezes a gente ouve a inteligência artificial e a gente não sabe nem o que perguntar para ela. Vocês já pensaram nisso? Nem o que perguntar para ela. Porque a nossa forma de trabalho, ela não incluía essa ferramenta. É como se fosse anteriormente, você pensar qualquer tipo de tecnologia anterior. Pensa numa pessoa que talvez nunca tivesse visto um computador. Aí você chega para ela e fala, olha, tem um computador, o que dá para fazer? Ela ia pensar nas coisas que ela conseguia fazer manualmente e fazer isso com o computador. O que eu ganho com isso? Muito pouco. Nós que dominamos o computador hoje, nós sabemos que dá para fazer 1 milhão de coisas, não dá? Então faço apresentação, mando e-mail, faço ligação, coisas que nem existiam e não eram possíveis antes. Então o nosso conjunto de ferramentas de inteligência artificial vai permitir a gente não refazer só o nosso trabalho hoje, mas a gente desenvolver coisas que nós nem tínhamos como habilidade. Entende? Então, o que eu costumo fazer, né, até em treinamentos nas organizações, o que a gente faz na nossa equipe e tudo mais, é que a gente pensa em como resolver um problema hoje, e a gente tem a nossa forma de pensar com as ferramentas atuais. Aí, depois disso, nós vamos pesquisar quais são todas as ferramentas de inteligência artificial que existem relacionadas àquele problema, e aí novas formas de resolver esse problema com a inteligência artificial. Entendeu a ideia? De forma de pensamento. Então, por exemplo, nós temos uma plataforma de cursos. E aí nós geramos vários cursos, né? Está aqui a Thalita, que é a nossa head de educação. Perdi ela aqui, mas está em algum lugar ela por aqui. A gente tinha um desafio de poder criar um conjunto de cursos, um número de cursos muito grande. Criar 300, 400, 500 cursos de várias áreas. E aí montamos o planejamento disso,
que envolvia, tem até, né, nossos colegas aqui de gravação também, o Guigo está aqui, né, o Gutão está lá atrás, enfim. A gente tinha que gravar esses cursos. Então, o planejamento era, tipo, 400 cursos, 400 professores. Aí, tipo, cada um tem 8 horas de aula, 400 vezes 8, temos nosso próprio estúdio e tudo mais. Quando que nós vamos acabar isso? Daqui uns 2 anos. Porque não tem milagre, né? Então, o que faz? Eu até posso contratar mais estúdio e tudo mais, mas eu vou ter gargalo de edição, uma série de coisas. Aí nós fomos procurar ferramentas de inteligência artificial e desenvolvemos uma solução própria, que a gente combina parte gravado com um instrutor, parte desenvolvido com inteligência artificial, e hoje a gente consegue gerar tipo 40 cursos por semana, ou mais, numa elevada capacidade. Então, entendeu a diferença de pensamento? Se eu parar para pensar, mas espera aí, então eu preciso de 400 professores e 400 não sei o quê, vamos pegar uma ferramenta que edita mais rápido, você ganha 5% de benefício, 20% de benefício, não aumenta muito. Mas vamos pegar uma outra ferramenta que a câmera grava sozinha, com inteligência artificial, e precisa de menos gente, tá, também ganhou muito pouco. Não, nós fomos achar uma solução que faz 50 vezes mais, que é outro modo de trabalho, entendeu? Não é nem o mesmo modo de trabalho. Em vendas, a mesma coisa, em marketing, a mesma coisa, em gestão de projetos, a mesma coisa. A gente precisa de uma ferramenta de gestão de projetos que possa meio que gerenciar algumas etapas do projeto sozinha, não só acelerar uma coisa que eu faria manualmente. E é isso que significa a gente pensar o nosso trabalho de uma maneira diferente, não pegar o trabalho que eu tinha antes e simplesmente colocar uma ferramenta naquele trabalho. É uma nova ferramenta para eu criar um novo trabalho daquilo, entendeu? Como se a gente fosse pensar em nossos sistemas de transporte, né? Então, vamos dizer que nós só tivéssemos bicicleta. Aí você fala, poxa, ou só tivesse a pé. Aí eu vou sair daqui e vou para algum determinado lugar. Agora eu tenho um avião, aí eu vou sair daqui e vou para o mesmo lugar? Eu tenho um outro sistema de transporte completamente diferente. Eu consigo criar coisas que não eram possíveis com aquilo, tá? Então, ele não elimina o nosso trabalho. Eu vou eliminar tarefas repetitivas, mas, na verdade, vou criar muito mais trabalho com novas formas de trabalho. Na hora que a gente estiver vendo o de escritório de projetos, na outra apresentação, nós fizemos uma implementação muito grande na Suzano entre 2020 e 2022. Que incluiu uma série de coisas lá, não tinha assim tanta inteligência artificial que é o que nós temos disponível hoje, mas tinha muita coisa de automatização. E essa automatização, pelos estudos deles, reduziu 4.500 horas de trabalho por mês. 4.500 horas de trabalho por mês reduzido é muita coisa. Mas foi criado muito mais trabalho novo. Porque as 4.500 horas era que você tinha que entrar no Excel, baixar os dados lá do SAP, aí você junta tudo para bater as contas, aí você manda gerar o gráfico de pizza, aí você copia ele do Excel e cola no PowerPoint, você levar lá para a sua reunião, aí você faz um monte de etapa aqui, perdendo tempo, aí você leva lá na reunião, aí alguém pergunta, mas está errado esse gráfico de pizza, aí você volta tudo, baixa tudo de novo, compara tudo de novo, gera o gráfico de novo. Então, essas horas nunca geraram valor. Não é 4.500 horas, então quantas pessoas foram demitidas? Nenhuma. Porque aquele trabalho não gera valor. As pessoas que não estão precisando fazer esse tipo de tarefa repetitiva, que nós, além de gastar muito tempo, fazemos mal de maneira imprecisa, agora ela é feita automaticamente de uma maneira precisa. Eu, que sou gerente de projetos, eu tenho mais tempo para falar com a minha equipe, com meus fornecedores, com meus clientes, reduziu claims com fornecedores, aumentou a qualidade, acelerou entregas de cronograma. Então, tem uma série de benefícios ali que é de a gente poder só automatizar tarefas, né? Então, assim, não vai substituir os líderes, nós vamos nos tornar novos líderes que vão utilizar essas ferramentas também. Só que isso aqui é o mais importante de todos, né? Não cria uma vantagem por si só. Você comprar um software não cria uma vantagem por si só. É desenvolver um novo sistema de trabalho. É isso que acho que talvez seja a nossa maior barreira hoje. Porque todo mundo faz cursos de inteligência artificial e domina NHN, enfim, alguns tipos de ferramentinhas ali. E aí se pergunta, mas para que você está fazendo isso? Eu tenho que ter primeiro um objetivo de negócio para estar fazendo aquilo. É a mesma coisa que a gente está andando de bicicleta ali em círculo à toa, né? Então, para que você ganhou uma bicicleta? Para ficar andando aqui na frente, assim, ó, em volta. Não, se eu peguei uma bicicleta
E eu aprendi a andar, e eu consigo sair daqui, sei lá, ir para São José dos Campos mais rápido, aí eu tenho um objetivo de negócio, que é o que a gente precisa focar no uso da inteligência artificial. E a gente cai nesses erros muito facilmente, como se fosse só uma ferramentinha aqui de produtividade. Algo que vai nos ajudar a responder e-mails. Agora, toda vez que você entra em reunião, entra 3 pessoas na reunião e mais 9 bots, né? De todo mundo que está presente, os 3 do que está presente, mais uma meia dúzia de gente que não vai na reunião e entra os nossos bots lá. E quem olha isso depois? Vocês olham? Quem usa aí Read.ai, Fireflies, etc., vocês olham depois? Olha todos mesmo? Só vocês duas aí, não tem mais ninguém mexendo a cabeça aí. Vocês olham os outros aí? A gente coloca para entrar lá no negócio só para você se sentir confortável de que você vai ter as informações daquilo lá. Mas não vira inteligência nenhuma. Era uma coisa, outro problema de negócio, por exemplo, que a gente estava discutindo lá na nossa organização. Que eu falei, poxa, um monte de gente entra na reunião, aí tem lá alguma coisa dessa, o bot do Teams, Fireflies, né, Read.ai. Eu falei, mas e aí, qual que é a inteligência dessa? Porque o meu não conversa com o da Letícia, com o da Aline, enfim, conversa com de ninguém lá. E aí cada um fica com o seu resumo. Que utilidade eu tenho nisso? Nenhuma. É só que eu ia anotar coisas e agora eu não preciso anotar e nem prestar atenção, né? Porque depois eu vou ler os bullet points, que dá coisinha que vem como resumo no meu e-mail. Então a gente começou a pensar, por exemplo, na criação do nosso Fireflies, que está ligado ao de todo mundo da organização, e que ele toma ações. Então, por exemplo, na nossa parte de planejamento de marketing digital, tudo que sai dessas reuniões, ele já cria as tarefas do cronograma lá no Notion, com o cronograma, com o responsável e tudo mais, a partir da transcrição daquela reunião. As tarefas são atribuídas à pessoa e a pessoa já é cobrada pela ferramenta de gestão de projetos. Então, não é só uma ferramenta de produtividade, não é um software novo, e muito menos é uma moda passageira. A gente tem que tomar cuidado com isso para realmente poder usar as ferramentas. Sim. Errado. Sim. Você cria os prompts para ele gerar direito. Essa que é a questão. No nosso caso, sim, porque é um tipo de projeto específico. Então, essa é uma pergunta muito pertinente. Porque, no final das contas, assim, se você tem um monte de reunião aleatória, então, por exemplo, a gente tem agentes para coisas específicas. Hoje, mesmo de manhã, a gente tem um criador de páginas lá que é para um determinado tipo de produto específico. Mas aí tem gente que quer usar uma coisa de RH, por exemplo, numa coisa de vendas. Aí é que começa a ter o problema. Então, se você usar uma ferramentinha mais adequada, como o Cloud, por exemplo, ele tem templates lá. Aí você diz se aquilo lá é uma reunião 1 a 1, que eu estou conversando com a pessoa individualmente, dando feedbacks, se é uma reunião consultiva, se é uma reunião de venda, se é uma reunião de projeto, e ele vai conseguir tomar as ações. Porque a sua pergunta talvez seja uma das perguntas mais importantes que a gente tem que fazer. Porque a qualidade da inteligência artificial não é só pelas nossas perguntas. Todo mundo fica falando, né? Prompt engineering, tem que saber fazer pergunta, né? Isso é um pedaço importante. Mas a qualidade do resultado da inteligência artificial é os guardrails, os limites, que você põe naquele modelo que vai responder para você. O pessoal reclama das alucinações da inteligência artificial, mas por quê? Porque você faz perguntas num modelo aberto, com dados que não são seus, e aí você não vai ter nenhuma confiabilidade. Então, o que eu quero é fazer perguntas dentro de templates que ele vai me responder, só com os dados da minha empresa. Muda completamente, entenderam a diferença? Então, por exemplo, nossa ferramenta de geração de cursos, né? Se você simplesmente for lá no ChatGPT e falar, faça um curso de fundamentos de gestão de projetos, vai ficar muito ruim. Ficar muito ruim. Ele vai começar a viajar lá no meio, vai puxar coisa de marketing, vai misturar tudo. Ficar péssimo.
a gente tem um conjunto de coisas com mais do que uma inteligência artificial que eu falo para eles, tem que seguir o design instrucional com o modelo tal, esse é o nosso framework, tem que ter objetivos de aprendizado. Primeiro você pega os objetivos de aprendizado, aí você faz o próximo passo. Então, outra coisa muito importante da inteligência artificial. A primeira é que a qualidade dos resultados está nos limites que a gente coloca nela e no conjunto de aprendizados, conjunto de aprendizagem. E a outra coisa é que o resultado da sua inteligência artificial ele vai ser tão melhor quanto mais curtos os passos que você colocar. Então, esses passos nossos lá são automatizados, mas são coisas curtas. Você não fala, monte o planejamento estratégico da minha empresa. Aí ele passa lá 15 minutos pensando, e aí você, nossa, ele está pensando muito, né? E vem muito ruim. Está pensando muito e vem muito ruim. Eu tenho etapinhas para fazer. Faça isso com o framework tal. Me dá o resultado. Agora, pega o resultado disso, aplica o modelo X. Vai para o próximo resultado. Expande para tal coisa. Próximo resultado, próximo resultado. Então, assim, a gente está caindo, pessoal, com a inteligência artificial num caminho de, né, não tem essa palavra, mas de desprodutividade por causa da inteligência artificial, porque nós estamos usando para as coisas erradas, então cada vez mais sobrecarregado de texto com retrabalho, né? Tanta coisa que vocês veem na internet, a gente teve até a própria Deloitte, uma grande consultoria, saiu em todos os jornais, foi lá, fez um projeto de consultoria, sei lá, na Suécia, em algum lugar, que ainda vinha no final, qual o próximo passo ali do ChatGPT, teve que devolver o dinheiro de uma coisa mal feita ali. Enquanto que você vê, não sei se foi a McKinsey ou a PwC, receberam o troféuzinho da OpenAI lá de número de tokens utilizados, uma das melhores consultorias do mundo. Mas ela está usando com os frameworks internos deles, com os dados internos deles, supervisionado pelas pessoas, com limites para aquela resposta de inteligência artificial, com uma coisa que foi desenvolvida por eles. Entende a diferença? Se você não fizer isso, você está talvez perdendo muito mais tempo. A gente tem a impressão de que os documentos são melhores, mas é muito mais encheção de linguiça, muito mais retrabalho. Assim, esses bots mesmo de reunião, é só para dizer que tem mesmo. Sim, acho que se a gente levantar a mão aqui, fora vocês duas aí que leem o resumo, quase ninguém lê. E dos que leem, o meu resumo é diferente do seu e o resto da equipe não sabe os nossos resumos, não tem gestão de conhecimento nenhuma. É só para me poupar anotações. Ganhei o que com isso? Uns 15 minutos de anotações. E minha empresa não ganhou nada de inteligência, de gestão do conhecimento. Agora, se eu pensar numa solução de reunião para todo mundo da organização, aí a coisa muda, tá? Então, essa é uma coisa muito importante para a gente. Porque, no final das contas, assim, não é ser melhor na coisa passada. O Clayton Christensen fala muito disso nos livros de inovação dele. Não é pegar aquela mesma ferramenta para fazer o mesmo trabalho e eu ter um resultado um pouquinho melhor. É uma ferramenta nova para eu fazer uma nova forma de trabalho que resolve aquele problema de uma maneira muito melhor. Então, eu tenho que definir muito bem o problema. No nosso caso, por exemplo, é educação. E não eu criar um determinado curso gravado, porque senão eu limitei já muita coisa. Aí eu já estou restrito a um mesmo tipo de solução. Agora eu consigo criar até novas formas de materiais de aprendizagem, por exemplo. Então a IA ela não precisa aqui ser perfeita para transformar o nosso mercado. Ela vai mudar essas regras de como o valor é criado e capturado, sempre dentro de um processo de negócio. Porque se não for dentro de um processo de negócio, aí a gente não tem o que fazer. Estamos adotando um monte de ferramentas lá na nossa organização, sem utilidade. Então, no final das contas, o que está mudando, né, pessoal? A nossa estrutura de trabalho. Se você tiver muito dessas tarefas repetitivas, manuais, previsíveis, tem alguma coisa errada na sua organização. E isso já está errado há muito tempo já, né? Eu lembro, antes da inteligência artificial, uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu tive um chefe que ele falava, olha, se você tiver alguma coisa que você está fazendo mais de 3 vezes por dia, você tem que dar um jeito de automatizar ou passar para alguém.
Porque tem algum indiano que está fazendo isso por 50 centavos de dólar, né? Essa era a preocupação 8 anos atrás. Agora tem uma inteligência artificial fazendo não por 50 centavos de dólar, mas talvez por 1 centavo de dólar aquela mesma atividade. Então, atividades repetitivas, você tem que abrir uma mesma coisa, copiar de um e-mail para cá, de uma planilha para lá. A gente tem que parar, pensar o processo, escolher uma ferramenta. Mas é pensar o processo e não simplesmente comprar uma ferramenta, né? Coisas que a gente tem aqui com mais análise e mais julgamento, essas vão crescer. Demandas por pensamento crítico, criatividade, tomada de decisão complexa. Porque, no final das contas, a gente ainda precisa validar muitos daqueles resultados que a gente vai ter na inteligência artificial. Porque o que ela nos dá são insights e cenários, se você tiver estruturado isso de uma maneira adequada. E o grande desafio está aí, de a gente poder definir os limites, aquelas etapinhas que vão ocorrer na nossa sequência de prompts, para a gente ter um resultado que gera valor para a nossa organização, né? Então, um novo trabalho de vocês, né? Um novo trabalho nosso, tem uma dimensão de análise. Quem não entender aqui de dados, padrões, extrair insights, aí a gente nem vai conseguir usar essas ferramentas que estão à nossa disposição. Além da parte de análise, a gente tem o julgamento, porque isso aqui é uma coisa que a gente não pode delegar para a inteligência artificial. Nós vamos continuar sempre exercitando esse julgamento. Tem um livro muito bacana que fala bastante da história da inteligência artificial, que é um livro que se chama Visionários, é um livrinho da capa amarela, que vale a pena você ler. Ele começa lá desde modelos matemáticos muito antigos de previsão do tempo, por exemplo, né? Previsão do tempo, como a gente conhece hoje, ela foi inventada há mais de 100 anos atrás. Só que não existia poder computacional para isso. O cara que fez os modelos climáticos lá no começo, demorava 4 dias para ele fazer as contas para saber o clima do dia seguinte. Então, quando ele acabava, já tinha passado o tempo, que você tinha que fazer as contas à mão. Mas o modelo já existia. O que a gente tem hoje é a capacidade computacional, que é muito maior. Mas ele fala muito dessa questão de cenários, porque a gente vai ter que revisar os resultados que a gente tem da inteligência artificial e conseguir colocar esses limites. Se a gente não colocar esses limites corretos e não definir o problema ou o processo de negócios, aí é trash in, trash out, né? Entra lixo, sai lixo da nossa inteligência artificial. Criatividade nessas soluções inovadoras. Então, assim, posso dar vários exemplos para vocês. Isso que a gente acabou desenvolvendo de solução para geração de cursos, por exemplo, é um exemplo de criatividade. Que a gente, sim, não podemos, da maneira que a gente trabalha hoje, nós nunca vamos conseguir ter os resultados que a gente precisa. Demorar 2, 3 anos para conseguir gerar todas as coisas que a gente precisa. Então, eu preciso pensar em alternativas, que eu tenho uma nova solução para eu conseguir criar aquilo. E decisão. Escolher esses cursos de ação, porque no final das contas a responsabilidade é sua, né? Então, a inteligência artificial disse para eu abrir uma nova filial na cidade tal. Talvez ela não esteja capturando todos os parâmetros. Eu vou precisar analisar essas informações e tomar decisões aqui. Então, nós, como líderes, a gente antes tinha que liderar as pessoas que faziam tarefas específicas e mensuráveis. Então, eu trabalhava lá com engenharia, eu tinha lá 20 pessoas que trabalhavam comigo, um mecânico, um eletricista, cada um com as coisas que ele fazia. Todo mundo sabia seu procedimento padrão, eu sabia o que tinha que fazer, a gente acompanhava as atividades, orientava as pessoas e acompanhava as atividades. Aí a gente precisou gerenciar equipes híbridas, de 2016 para cá, 2018 para cá, 2020 com o trabalho remoto da pandemia, né, as novas tecnologias, começamos a ter que gerenciar equipes híbridas distribuídas com sistemas automatizados. E agora a gente está falando aqui que nós vamos liderar pessoas, e muitos autores já falam que a inteligência artificial é um membro da equipe. Então, o sistema agora é um membro da equipe e os algoritmos são um membro da equipe. Porque ele não é usado passivamente, mas ele trabalha de maneira proativa, como essas ferramentas que eu mencionei para você. Então, ele vai lá, coleta informação, atualiza o cronograma, dá insights, por exemplo, ferramentas de vendas.
Ela vai lá dizer, ó, vendedor, você está fazendo isso e isso errado aqui. Você já tem inteligência artificial para gravação de ligações de vendas, para ver se o script está funcionando, para te sugerir que hora que você deve chamar o seu cliente. Então, agora esse cliente fez tal coisa, vai lá e entra em contato com ele. Então, sistemas e algoritmos são membros da equipe em ambientes complexos aqui para a gente. E a gente vai precisar, sim, fazer boas perguntas, mas mais do que as boas perguntas, é pensar o processo de negócio que eu falei para vocês e saber que não existe uma única ferramenta de inteligência artificial. É um conjunto de ferramentas. Acho que isso é uma coisa muito importante que várias organizações confundem. Falam, vamos implementar inteligência artificial na nossa organização. Mas onde? No RH, tem solução para o RH. No marketing, tem uma solução para o marketing. No vendas, tem uma solução para vendas. E depois de eu fazer todas essas coisas picadinha, eu preciso conseguir juntar isso tudo num sistema operacional da minha organização. Porque se eles estiverem também todos separados, eu perco benefícios nisso. Então, os líderes digitais, nós aqui, né, vamos analisar essa qualidade das respostas, depende da qualidade da pergunta, dos passos que a gente escolheu e dos limites que a gente colocou, além dos dados de aprendizagem. E nós precisamos questionar aqui, né, e não simplesmente comandar, porque eu vou ter também depois que escolher dentre esses cenários e insights que a gente tem. Aqui a gente tem alguns copilotos, né, pessoal? Então, quem está usando o Microsoft Copilot, por exemplo, só para a gente ver rapidinho aqui, ele cria coisas para a gente. Eu posso pedir uma proposta de projeto baseado num documento, numa planilha, eu posso buscar pastas, posso buscar resumos de reuniões, e ele vai criando, e ele pode ir criando aqui parágrafo a parágrafo, né? Eu vou clicando, ele gera um parágrafo, reviso e tudo mais. Mas só que lembre-se que é a qualidade da pergunta, os limites que a gente dá para aquela inteligência e os dados de aprendizagem. Então, por exemplo, quando a gente usa o Copilot hoje, na Modern PMO, a gente usa Microsoft desde 2014. E tudo sempre teve estruturado em processos. Por mais que não fossem tão automatizados, tem o SharePoint de vendas, o SharePoint de marketing, o SharePoint de projetos, tem as reuniões que estão gravadas, tem os cronogramas de projeto, então tem um processinho para tudo lá. Então, hoje, para a gente poder usar o Copilot, é muito tranquilo. Eu consigo, inclusive, criar novos cronogramas e propósitos de projetos, porque os anteriores estão lá, sempre feitos da mesma maneira. Aí eu consigo pedir isso, né? Eu posso pegar uma pasta de contratos, pedir para ele analisar os contratos, mas pedir para ele gerar novos contratos que não tenham determinados problemas. Então, ver todos os meus contratos passados, lá tem o histórico de problemas, de riscos, desvios, etc. Agora me dê um novo modelo de contrato, que eu não tenha mais os problemas que eu tinha no passado. Então, vou colocar, por exemplo, cláusulas lá de penalidade ou outras coisas aqui. Posso fazer isso com qualquer uma das ferramentas, e é isso aqui que é interessante. O Copilot não é um aplicativo. Ele é um modelo de aprendizagem que está em todos os aplicativos da Microsoft. É isso que é a diferença entre eu ter uma solução corporativa para empresas e eu ter uma solução para pessoas, que nós chamamos de consumer. Então, por exemplo, se você for, como pessoa física, no site copilot.microsoft.com, você pode fazer o login com o seu Hotmail, Outlook, alguma coisa, e você vai ter o Copilot grátis e o Copilot Pro, que é igualzinho o ChatGPT. Dados da internet, que você faz um monte de pergunta para ele, e ele te responde umas mais ou menos, umas não tão boas. Esse é o Copilot pessoa física. O Copilot Enterprise não funciona dessa maneira. Só está disponível no plano Business, se você tem Office 365, Business, Business Premium, E1, E3 e tal. E aí ele está dentro de todas as ferramentas. Quando você abrir o Word, ele está lá em cima. No SharePoint, ele está lá em cima. No Power Apps, enfim, todos eles aí. O que significa que as coisas que eu vou perguntando em um vão servindo para o outro. Então, eu posso abrir o Copilot aqui e, a partir do documento que eu criei, eu vir aqui fazer uma apresentação daquilo lá. Pegar um relatório em PDF, transformar numa apresentação. Transformar um livro numa apresentação. Pegar reportes que eu tenho de um projeto e consolidar aquilo lá dentro de uma apresentação. E ele vai aprendendo com os dados da sua empresa. Porque uma coisa que é bacana da empresa, que era até o que o nosso colega tinha perguntado lá em termos dos modelos, para eu saber se o Read AI ou alguma ferramenta está me dando resultados corretos, é que geralmente as nossas empresas estão trabalhando com um único tipo de negócio, concordam?
Você não está um dia fazendo posto de petróleo, no outro dia celular, e aí o outro um produto médico. A gente tem um conjunto de produtos que a gente faz. E aí que está o grande segredo da gente ter um processo estruturado e aprendizagem. Que, por exemplo, no nosso caso, é gestão de projetos. Escritório de projetos, metodologia de projetos. Tem 3, 4 metodologias que a gente usa. Usamos FEL, Prince e Guia PMBOK. Todos eles estão estruturados dessa maneira. Aí eu vou conseguir ter um aprendizado em cima daquilo, né? E todas as outras ferramentinhas de maneira integrada, né? O Excel, quem usou já o Copilot no Excel, ele vai montar fluxo de caixa de projeto, por exemplo, para a gente, fazer simulações. Se eu tiver uma taxa de dólar diferente, eu posso determinar quais são as coisas que eu quero fazer variações, e ele vai analisar modelos existentes e vai propor um modelo financeiro, por exemplo. Mas ele propõe esse modelo financeiro e depois eu posso colocar lá dentro do meu project, ou do Planner Pro hoje, que ele vai estar integrado aqui também, ou ser uma ferramenta de apoio. Posso analisar coisas, então quem ainda baixa ali no Excel, né, hoje eu posso talvez fazer isso direto no meu CRM, não preciso necessariamente do Excel, mas eu posso analisar vendas, posso fazer a questão de avaliação e precificação, o colega tinha perguntado aí do valuation, então o Excel com o Copilot vai fazer isso para você, contanto que você tenha os valuations anteriores, com os limites, as premissas, o histórico. Você pode treinar isso com uma pasta de diferentes tipos de coisa, pode ser precificação de diferentes tipos de coisa, e criar um modelo que ele vai fazer novas precificações dinâmicas para você aqui, né? E temos assistentes de todas as coisas, né? Então, opa, deixa eu ver se eu apertei aqui, isso aqui é direito. Já. E temos assistentes para tudo, né? Então, o Outlook e as outras ferramentas de e-mail, ele responde e-mail automático para você, ele vai começar a entender os seus padrões de resposta, mas tudo isso não funciona se ele for de maneira isolada. Se você estiver utilizando cada um ali com um aprendizado diferente, a gente não vai ter bons resultados. E o Teams, que tem também toda a sua parte lá de resumo, mais uma vez, se ele estiver integrado à organização como um todo, então diretamente do Teams ele vai gerar as tarefas para a gente lá, seja no SharePoint, no Planner, enfim, com os pontos de ação. Aí a gente não precisa ter o trabalho de pegar o resumo da reunião e fazer as tarefas. Porque, concorda que a gente ganha pouco se a gente só tiver um resumo? A gente tem que pensar num modelo de trabalho que essas coisas funcionem de uma maneira mais automática. Alguém está usando o Copilot aí? Vocês usam ou não? Usam aí? Para o Excel, para tudo? O que é vocês julgam mais importante aí que vocês têm usado? Cronograma. No Excel? Tá. Dos gates do PMO. Tá. Uhum. Copilot para checagem. Muito bom. Aham. Aí isso é muito legal. Uhum. Entendi. Aí, ó, esse é um exemplo muito legal de ter definido um processo de trabalho e dados. Então, o que ele está falando, que usa o Copilot para poder fazer os cronogramas de projeto, e ele usa o Copilot nas reuniões, só que as reuniões sempre têm um nome específico, e ele segue, por exemplo, um roteiro de reunião. Quer dizer, se você é bagunçado, com inteligência artificial você vai ser bagunçado também, né? Não vai melhorar muita coisa, não tem o que se fazer. Esse negócio de nome de e-mail, de reunião, é um negócio que eu sempre me preocupei. A gente tem até que padronizar melhor o nosso ali, né? Quando eu olho as reuniões aí pelo título, eu não sei do que se trata, é um negócio que não tem o menor sentido. Então, você tem e-mail, tem uma padronização de e-mail. Aí vai lá, é para a sua informação, né? Um PSC, pode colocar siglas em inglês, ou tem uma ação para você tomar, tem tipos de e-mail, e ele já vem no título. Tem tipos de reunião, e ele já vem no título, e vem o nome do cliente ou o nome do projeto. Só de você ter isso, a inteligência artificial já consegue trabalhar muito melhor. E aí, dentro da sua reunião, você tem sempre a mesma pauta.
Vamos falar de aquisições, depois vamos falar de cronograma, depois vamos falar de outros assuntos. Aí eu tenho uma estrutura. Então, a estrutura de trabalho, pessoal, a gente nunca vai conseguir fugir disso. Se a gente não tiver um bom processo, uma boa estrutura de trabalho, não há inteligência que vá nos ajudar aqui de jeito nenhum, seja qualquer tipo de assistente aqui, né? O Teams mesmo tem sido uma ferramenta extremamente mal utilizada. Que a gente sai criando equipe para tudo, vai criando chat para tudo ali, e aí fica desorganizado. A gente se perde nas informações e também não conseguimos ter nenhum apoio de inteligência artificial aqui, né? Então, esses copilotos, juntos aí dentro de uma mesma infraestrutura, seja Microsoft ou não, aqui é só um exemplo, mas você consegue isso em qualquer outro stack, né? No Google Workspace, em conjuntos de outras ferramentas, mas ela vai acelerar radicalmente a nossa produtividade se a gente tiver uma inteligência interna que está com dados estruturados e com processos padronizados. E aí sim, a gente consegue utilizar isso. Porque no final das contas, né, pessoal, a inteligência artificial é como se fosse um sistema de apoio à tomada de decisão. No final das contas, o que a gente quer é isso. Não quero que ele gere só documentos para mim, ou que ele faça um resumo de uma reunião. Eu quero que ele me apoie nas minhas decisões de negócio. E para que ele possa me apoiar nessa tomada de decisão aqui, a gente tem que ter uma virada de chave aqui sobre o que é inteligência artificial. Não é um substituto de pessoas. Simplesmente automatiza, eu não preciso de mais ninguém para fazer aquela atividade. Não é algo que gera um resultado inquestionável, porque ela é inteligente, mais inteligente do que a gente, né? Não é um oráculo estratégico, nem uma solução mágica. O que ela é? Um sistema de apoio à decisão. E que, acima de tudo, nos ajuda nisso aqui, que talvez seja o mal do século, né? Que é o nosso custo cognitivo. A gente digitalizou todas as coisas e nós não conseguimos os benefícios que a gente esperava daquilo. A gente vê aquelas promessas de projetos de transformação digital, né? Quem trabalhou aí nesse projeto, você vai ter um ganho de produtividade e tal. A gente tem basicamente a mesma produtividade que tinha antes no papel, só que agora está tudo digitalizado. Só que antes a gente tinha 10 informações, agora a gente tem 10 mil informações. Mas não melhorou a nossa forma de trabalho aqui. Porque o custo cognitivo é muito alto. E eu não consigo analisar todos esses cenários e ter uma capacidade analítica de poder lidar com todas essas coisas. A gente tem, nas ferramentas de inteligência artificial, a chance de virar esse jogo aqui, né? De usar a inteligência artificial. Por exemplo, exemplos de aplicação. Se a gente falar de pequenas e médias empresas, precificação, que o nosso colega falou aqui, por exemplo. Definir preços competitivos, considerando custo, mercado, valor percebido. Consigo até mesmo fazer um benchmark externo com outras ferramentas, como o Perplexity, que faz análise de mercado. Eu posso saber o que meus concorrentes cobram, o que aquele público paga, mais os meus custos, e definir um modelo de precificação. Posso usar para contratação, tem várias ferramentas de RH, contratação, desenvolvimento das pessoas, com o uso da inteligência artificial, acompanhar as trilhas, as habilidades das pessoas na organização. Posso usar para alocação de investimentos em projetos, retorno do investimento, priorização e tantas outras coisas aqui. A IA, ela transforma as decisões ao simular cenários. Esse é, talvez, o grande superpoder que a gente tem. Porque a gente teria que criar todos esses cenários manualmente, né? Cenários de recursos, de priorização, de precificação, a gente consegue fazer e comparar de uma maneira muito mais rápida. Conseguimos, de certa forma, reduzir vieses dependendo dos limites que a gente coloca e das perguntas que a gente faz. Mas a gente consegue ter bons resultados aqui também. E antecipar impactos, não apenas de o que eu vou fazer com aquela precificação, por exemplo, impactos de abaixar os preços dos meus concorrentes e de outros tipos de coisa. Vocês usam a IA para apoio à decisão aí? Quem usa? E de que maneira? Alguém tem utilizado, não? Para quê? Está usando fazer o plano de negócio. Tudo bem. Quem mais? Alguém usa aí no dia a dia?
Aham. Aham. Muito interessante. Uhum. E isso é um excelente exemplo da gente pensar um sistema complexo e uma coisa que a inteligência artificial pode fazer muito melhor do que a gente dentro de um processo de negócio. Porque aí nós estamos falando de uma coisa que tem vários impactos. Então, eu poderia escolher diferentes tipos de leito, se eu tenho um atendimento de maternidade, todo tipo de coisa, modelar isso dentro de cenários da inteligência artificial, conseguir tomar decisões daquilo. Se eu devo expandir, por exemplo, as UTIs, ou se é melhor eu investir em determinadas coisas. Então, muitas ferramentas que a gente tem aqui de apoio à decisão com inteligência artificial, elas vão ajudar a gente em coisas que nós nem conseguiríamos calcular. Isso aí, na saúde, tem muitos exemplos de aplicação. É impressionante que a gente tem na construção civil, de eu conseguir ter a atualização do cronograma com câmeras, enfim, uma série de coisas. Hoje, se você vê o BIM 6D com o uso de inteligência artificial, é uma coisa fantástica. Porque antes a gente tinha a possibilidade, com as ferramentas de BIM, de fazer o desenho de um prédio aqui, por exemplo, que a gente vai construir e depois conectar isso ao cronograma, orçamento e etc. Hoje você tem a criação com inteligência artificial. Eu fui numa feira de BIM recentemente, estava lembrando aí com essa pergunta, e o cidadão foi demonstrar isso em campo. Ele estava andando assim, né, em volta da feira, lá tinha um lugar de demonstração, aí tem um terrenozão lá em volta, você bate uma foto do terreno e faz o upload para a ferramenta. Aí dentro da ferramenta você escolhe o que você quer montar. Eu quero fazer um prédio de 12 andares, ou um shopping center, enfim, conjunto de kitnet. Ele faz a análise do solo, diz tudo que você vai fazer, aí já faz desenho de infraestrutura, elétrica, hidráulica, etc. Te dá os custos de tudo, monta o cronograma com os recursos que são necessários. E aí você vai fazer ajustes disso. Mas a grande questão é que o modo de trabalho mudou, entendeu? Então, quem é da engenharia, a gente pegava, poderia fazer um desenho em CAD, mas cada um fazia, né? Você monta a sua estruturinha, aí você passa para o cara de elétrica que faz, aí você passa para não sei quem, depois vem alguém para levantar preço lá, o orçamentista, aí alguém vai montar o cronograma, aí é o processo de trabalho. Demorava, talvez, 3 meses para você planejar uma obra, certo? Aí, se você pegar uma inteligência que ela simplesmente acelera um pouco dessas etapas, ela faz os documentos no chat GPT. O que você ganhou com isso? Quase nada, né? Ganhou um pouquinho ali de eficiência, gerar o cronograma lá no final com inteligência artificial. Agora, o que esses caras fizeram é desenvolver uma ferramenta que é um novo modo de trabalho. Você vai lá e tira a foto da coisa, aí você tem uma biblioteca de coisas que você escolhe, você fala que você vai construir um shopping center e ele constrói o seu shopping center. Em 30 minutos ali está pronto. Eu vou revisar isso e vou começar a execução do meu projeto. Então, isso tem o potencial da gente realmente fazer uma coisa 20 vezes melhor em termos de resultados aqui, né? Mas a nossa responsabilidade continua humana, né, pessoal? Caminhando aqui para o final também. A inteligência artificial ela pode nos ajudar a simular, recomendar, fazer cenários, uma série de coisas. A gente não pode deixar que a decisão seja dela. Ainda não, né? Em alguns tipos de sistemas automáticos, aí talvez sim, mas na maior parte deles, quando estamos tratando de processos de negócios, não. A decisão final, com todas as suas implicações éticas, estratégicas, humanas, permanece conosco, o líder aqui, né? Impactos práticos que a gente tem. Então, por exemplo, temos a inteligência artificial aplicada, já falamos de RH, de outras áreas aqui, aplicada a finanças. Simulação de cenários. Então, por exemplo, aqui no Pitch, a gente tem projetos muito complexos, que você usa múltiplas fontes de financiamento, você tem importação, você tem câmbio, tem diferentes regimes de impostos, né? Você vai produzir, se você vai criar uma inovação, você tem incentivos, você consegue simular isso aqui com inteligência artificial, analisar desvios, preparar relatórios num ambiente de complexidade financeira muito grande. Pessoas e RH. Estruturação de feedbacks, descrição de vagas, onboarding, plano de treinamento, plano de desenvolvimento. A gente tem um monte de ferramentas aqui, inclusive até para prever os comportamentos das pessoas, né? A partir das comunicações. Então, a Microsoft mesmo tem um Analytics lá dentro, que tudo que a gente se comunica no Teams, e-mail, etc., não é só uma ferramenta de produtividade.
de quanto você responde, enfim, como que você lida com seus liderados. Ele mostra o funcionamento da organização. Porque se eu tenho lá, que seja, 100 pessoas na organização, 1.000 pessoas na organização, eu consigo ver os grupinhos que mais falam, as áreas que mais têm problemas entre si, problemas de processos, problemas de comunicação, somente analisando essas informações. E o grande desafio nosso é um desafio cultural, uma resistência à mudança, o apego a esses nossos processos antigos aqui. Esses silos departamentais talvez sejam a maior barreira de todas, porque agora a gente não está digitalizando um departamento. Por exemplo, se você tem inteligência artificial no marketing, ela não está integrada à inteligência artificial das vendas, você perdeu praticamente todos os benefícios que você tinha de inteligência artificial. Porque você começou a gerar mais coisas de marketing, mas não tem nenhum insight para vendas e vice-versa, do seu processo de vendas para o marketing. Então, esses silos aqui, uma falta de integração entre áreas, impede a visão holística necessária para a IA. É como se fosse um sistema operacional da organização, não um conjunto de ferramentas para nos ajudar nisso aqui. E às vezes a gente tem ainda essa decisão política versus analítica aqui, né, preferências por determinados processos ou determinadas ferramentas, que é uma barreira também. O governo e setor público têm usado bastante inteligência artificial. Eu tive em um congresso lá dos tribunais de justiça. Boa parte da nossa justiça já é bastante automatizada, fiquei surpreso com isso, né? A gente tem volume de processos muito grande, volume de coisas analisadas muito grande, e aqui é onde a gente talvez tenha os maiores benefícios, né? Não vou entrar muito nisso aqui, que tem um slide só de público, mas a gente tem trabalhado com algumas organizações públicas na conscientização de inteligência artificial e em soluções que permitam a gente resolver problemas complexos, né? Quando você pensa, por exemplo, questões do trânsito, segurança, enfim, saúde, como nosso colega mencionou ali, a gente tem grandes benefícios aqui de aplicar no serviço público. E, por fim, novos papéis e competências que a gente precisa aqui. Competências que ganham valor, o nosso pensamento crítico, avaliar informações, questionar premissas, distinguir aqui correlação de causalidade. Esse aqui, talvez o mais importante, então, alfabetização em dados. Vocês vão começar a ver até as empresas fazendo cursos internos sobre dados e inteligência artificial. O uso de algoritmos, esse tipo de ferramenta. Se você não souber o básico de dados ali, é muito difícil a gente conseguir trabalhar com as ferramentas de IA. A nossa formulação de boas perguntas e os limites que a gente coloca no modelo de aprendizagem, e ética e responsabilidade aqui também, que são muito importantes para nós como líderes, né? E o profissional que vai perder espaço é aquele que executa tarefas repetitivas, que não pensa novas formas de trabalho com base nas tecnologias que a gente tem à nossa disposição hoje. Então, a tecnologia, a gente não precisa saber como é o desenvolvimento dela. A gente tem que saber aquilo que está disponível e dessas coisas que estão disponíveis, como que a gente faz para integrar ela no nosso dia de trabalho. Um exemplo que eu costumo sempre dar é a gente pensar no automóvel, por exemplo, né? Imagina que ninguém tivesse carro aqui, está sendo desenvolvido o carro, e vamos dizer, por exemplo, que eu e você, nós somos vendedores, e a gente trabalha a pé aqui em volta, né? Conseguir fazer vendas. Aí ele vai lá e compra um carro. E agora ele consegue fazer muito mais coisa que eu, né? Então consegue atingir um raio de coisa muito mais que eu. Aí eu falo, poxa, então, já que ele comprou um carro e consegue fazer muito mais coisa, agora vou me inscrever em engenharia mecânica para fazer 5 anos de engenharia mecânica, vou desenvolver... É absurdo, né? Mas quando a gente vai falar de IA, toda vez a gente fala, IA, e ele, poxa, eu preciso me matricular, acho que eu vou ter que fazer ciência da computação, né? Imagina se todos nós tivéssemos que... E quantas pessoas aí estão, às vezes, fazendo cursinho de programação e tudo mais. Não é que não precisa, é uma outra carreira. Se você quiser fazer, ok. Não estou dizendo que não é uma coisa, né? É a minha área, eu fiz isso. Mas você não precisa disso. É o equivalente a você querer construir o seu carro. O que você tem que fazer? Se uma outra empresa adotou uma inteligência artificial de vendas e ele está vendendo muito mais que você não precisa fazer um curso de TI. Você precisa se aprofundar nos seus processos e escolher uma ferramenta de mercado que existe para aquilo. Se a outra empresa tem recursos humanos muito melhor que você, tem né, número lá de satisfação muito melhor que você, porque ela adotou uma ferramenta de inteligência artificial, que tem insights e tudo mais, você vai
contratar um time de desenvolvimento, se inscrever num curso de programação. Não vai. E a gente ouve isso tanto, né? Que curso que você acha que eu deveria fazer de TI? Eu respondo, nenhum. Você é um bom vendedor? Vai aprender as ferramentas de vendas. Você é um bom médico? Vai encontrar as tecnologias de médico. Você é um bom advogado? Encontra as tecnologias de advogado. E não precisa necessariamente fazer um curso de programação. Se você não entender do seu negócio ou da parte técnica, aí nós temos um problema. Que aí você não entende do seu negócio, né? Eu não sou um bom advogado, eu quero uma inteligência artificial para eu poder montar um escritório de advocacia. Não vai ter como a gente fazer isso, né? Ela potencializa o que a gente já tem. E, por fim, aqui um roteiro prático, né, pessoal? Então, para você poder ter essa adoção estratégica, você tem que ter uma clareza de decisão. Um único lugar que a IA na sua empresa ou no seu trabalho te ajudaria a decidir melhor. Então, mas Mário, eu não posso mexer na minha empresa inteira. Do seu trabalho, que coisa que você pode fazer? Então, eu sou gerente de projeto júnior, eu faço reuniões, faço cronogramas e tudo mais. Onde que você gasta mais tempo e onde que você agregaria mais valor? Eu agregaria mais valor se eu trouxesse as informações financeiras mais rápidas e tudo mais. É isso que você vai fazer. Qual que é a inteligência artificial que vai me ajudar nas reuniões tal, e que eu vou conseguir informações financeiras? Você tem que ter os passos para isso. Então, para eu conseguir boas informações financeiras do projeto, tem a estruturação do cronograma, coloco isso lá no Project ou em outra ferramenta, extraio insights. E agora eu vou buscar uma ferramenta de inteligência artificial que me ajude nisso. Então, clareza do que você vai fazer. Sou vendedor e eu preciso melhorar minhas ligações de vendas. Aí você mapeia o processo. Se você não tem nenhum script de venda, já perdeu aí. Mas eu tenho as etapas, script de venda, minhas ferramentas. Então agora eu vou achar um software que me ajude nisso. Escolha uma única coisa. Aí você vai ter os casos de uso prioritário dentro disso, né? Então já até passei pelas duas etapas combinadas aqui. Quero trabalhar com vendas, caso de uso prioritário, meus scripts de vendas, minhas gravações. Vou escolher uma ferramenta para aquilo. Eu preciso de uma governança mínima. Quem responde quais são os limites de sucesso. E eu vou buscar uma capacitação contínua naquilo. Essa governança mínima aqui é muito importante também, tá, pessoal? Toda vez que a gente faz curso ou palestra nessa temática, aí alguém pergunta, mas na minha empresa, será que eu posso usar os dados? Vou usar o ChatGPT e tal. Então, tem as empresas multinacionais que vão colocar muito mais restrições, que elas sofrem diversos ataques, informações confidenciais e tal. Então, em primeiro lugar, você vai consultar a sua empresa. Se ela tiver limitações, você não pode usar, porque você vai estar até cometendo um desvio aí do seu contrato de trabalho, né? E não apenas porque a ferramenta talvez ela não seja segura, mas às vezes não é a ferramenta que sua empresa adotou. Então, se sua empresa adotou Google e você quer usar Microsoft, você não pode, ué. Ela escolheu por questões de padronização. Então, você vai usar as ferramentas que a sua empresa determinou. Mas se a sua empresa não determinou, que costuma ser o nosso caso em pequenas e médias empresas, aí você pode fazer testes. E o que eu costumo recomendar é que a gente tenha uma governança mínima, não fica pensando muito em grandes padrões e controle de dados e uma série de questões aí, porque senão a gente vai passar 4 anos em definições, já estamos para trás do mercado e não usamos nada. É algo novo que você vai precisar ir usando e colocando novas políticas em cima disso também, tá? Exemplo de bons casos. Então, atendimento ao cliente, chatbot de perguntas frequentes. Consigo ter até mesmo vendas através de chatbots, né? Geração de relatórios, relatórios financeiros, relatórios de projetos, análise de sentimento, monitoramento, feedback do cliente, apoio a propostas. Então, seja lá o que você escolher, uma única coisa, uma única ferramenta de IA para você testar, e aí você vai poder medir os resultados. Como eu falei, a governança não precisa e não deve ser complexa. Pode responder essas perguntinhas aqui de uma maneira muito simples. Que ferramenta que eu vou usar, quem aprova, quanto custa, quais são riscos, se eu tenho dados confidenciais ali. E aí começa a usar. À medida que você estiver usando, você vai poder melhorar as políticas da sua organização em relação a isso. E, não menos importante, uma capacitação contínua. Comece pelos líderes. Existe muita coisa na internet, mas às vezes isso não está estruturado. Procure, de repente, algum curso gravado, enfim, outras soluções educacionais, dependendo aí do porte da sua organização, para que todos os líderes saibam dessas informações.
Talvez vocês tenham tido novas informações aqui hoje, né? Algumas vocês já sabiam, mas alguma coisa nova ali a gente tem porque é uma tecnologia que não é dominada por todo mundo na nossa organização. Então, em primeiro lugar, vem essa uniformização do conhecimento. Depois, os nossos gestores, numa fase 2, aplicações práticas agora, gestão de equipes, e aí ferramentas específicas em cada uma das coisas. Dependendo aí do tamanho da sua organização, você vai poder fazer tudo isso ao mesmo tempo, ou você vai precisar fazer um tipo de treinamento faseado aqui, né? Começar pelos líderes, porque eles definem a cultura. E se eles não entenderem isso, eles vão questionar até mesmo as adoções. Não vão saber para que serve. E as empresas, outras empresas que usam essas ferramentas, estão tendo benefícios aqui. Então, começa sempre pelos nossos líderes, mas essa capacitação não é um evento único, como eu falei para vocês, né? O modelo eficaz é que a gente tem algum tipo de treinamento, mas não só isso. Uma aprendizagem distribuída ao longo do tempo. E a maior dica que eu posso dar para vocês é mentoria, suporte contínuos e a comunidade de prática interna. Que às vezes a gente faz curso e curso, né? Já treinamos, treinamento de 4 horas, de 8 horas, de 40 horas e tudo mais. A única maneira de isso ser adotado na sua organização é a comunidade de prática. Se junta lá os gerentes de projeto, quais ferramentas nós estamos usando, trocam ideias. Se junta os vendedores e assim por diante, dentro de uma comunidade de prática. Começa pequeno, com o nosso piloto aqui, e vai expandindo até você ter essa escala. Hoje são pouquíssimas empresas que têm uma escala de uso aqui em todas as suas áreas. Elas estão espalhadas ali em determinadas iniciativas. O que significa dizer que ainda é um grande diferencial competitivo a gente usar isso na nossa organização hoje, não é? Daqui 1 ano vai ser algo obrigatório. Daqui 2 anos você já está muito atrasado, porque a gente tem uma velocidade de adoção muito grande, mas hoje a maior parte das organizações ainda não usam, né? Então, reúna a sua liderança, discuta aí o que vocês ouviram hoje, identifique que tipo de decisão crítica, ou pelo menos a sua equipe, ou reflita você mesmo que coisas que você pode aplicar amanhã de manhã de inteligência artificial. Escolha um daqueles casos dentro das suas atividades, um piloto de baixo risco e que tem um grande impacto aí no seu dia a dia, seu modelo de trabalho, e aí defina um responsável, ou se não for você mesmo que vai implementar aquilo, e faça o acompanhamento desta implementação. Legal? Bom, mensagem final aqui, né, pessoal, é que a inteligência artificial ela não substitui a gente. A gente cria novas formas profissionais. Vocês veem essa frase aí em tudo quanto é lugar, né? Todo mundo fala isso. A gente vai ser substituído por alguém que usa ferramentas melhor do que a gente. Isso é em tudo. Que ferramentas que a gente está utilizando, elas vão nos dar um ganho de produtividade, um ganho de competitividade, vão nos permitir ter resultados aí cada vez melhores, né? Bom, então, futuro da aprendizagem aqui para concluir, a pergunta não é se a sua organização vai adotar, você vai ter que adotar isso. Quanto mais cedo a gente fizer essa adoção, melhor para a nossa organização, melhor para a nossa carreira. Aí, né? Vocês já têm várias pessoas aqui utilizando algumas dessas ferramentas, mas a gente precisa usar essas ferramentas de uma maneira integrada. Acho que essa é a mensagem principal aqui, espero que tenha ficado claro aí para vocês, que a gente, senão a gente está só gerando mais trabalho, é aquela digitalização. Agora eu tenho um monte de bots de reunião, um monte de ferramentinhas espalhadas, eu não tenho inteligência nisso, né? Eu tenho um pouquinho de aceleração em algumas atividades, que gera mais gargalo ainda em outras atividades. Legal? Dúvidas, comentários? Que coisas que vocês vão implementar aí? Quem vai implementar? Já pensou num... Vão ganhar valor, né? No uso, o que eu tenho percebido bastante é que eu acho que, assim, mais do que nunca, o ser humano vai precisar saber orientar, né? Então, às vezes, a gente fica muito em volta de um prompt, de uma engenharia de prompt, que seria o básico, né, de qualquer interação, mas existe a resposta e existe você ter que ler, interpretar e dar uma orientação, né? Então... Como que você enxerga os profissionais, né, com a ferramenta que está cada vez tão popular, com essa responsabilidade de agora, mais do que nunca, saber orientar, né? Porque, às vezes, a gente vê casos onde a orientação de ser humano para ser humano é questionável. Então, imagina de ser humano para uma inteligência artificial. É difícil dizer, sabe? Porque, assim, no final das contas, a gente tem uma desigualdade muito grande mundial.
Então, já começa por aí. Falar, por exemplo, que a gente não tem bons profissionais, a gente tem excelentes profissionais, mas a gente também tem muitas pessoas de baixa formação. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, nós estamos aqui, nós somos privilegiados. Então, tem gente que você vai entrar, se você sair perguntando na rua aí, o pessoal não sabe nem escrever muitas vezes, infelizmente. E quanto dirá saber inteligência artificial. Tem esses estudos aí sobre digitalização, por exemplo, né? As pessoas não sabem usar o computador. Então, todo mundo tem celular. Celular não é digitalização. Então, você saber pedir comida no iFood, né? Jogar um jogo ali. Você saber trabalhar no computador. Então, você senta ali, você sabe navegar na internet, fazendo download de relatório, trabalhar no ERP. Isso aqui é um pouquinho de pessoas que a gente tem aí. E não é só no Brasil, é no mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem um gap muito grande. Eu acredito que a inteligência artificial vai nos ajudar a diminuir esse gap, porque ela aumenta o acesso à educação numa outra parte. Mas a gente entra numa discussão filosófica aqui que eu não vou... podemos conversar aí depois no cafezinho, né? Mas se você lê sobre revoluções tecnológicas, o que acontece é que a gente sempre tem um acesso maior às coisas e uma queda de preço das coisas também. Então, todo mundo reclamava lá em 1980 que o mundo ia acabar, que não tinha comida para todo mundo, o negócio todo, né? Teve até uma aposta de 2 cientistas lá na época que a humanidade ia acabar antes da década de 90, por causa da comida. Mas aí você tem um custo de produção caindo aí, sei lá, a gente reclama do preço aqui das coisas, né? Você vê quanto que era você se alimentar 20 anos atrás, 30 anos atrás, custo de saúde. Então, talvez uns mais velhos aí, né? Eu sou de uma cidadezinha no interior de São Paulo, lá de Andradina, que fica a 800 quilômetros de São Paulo. Não tinha médico em 1980, 1990. Você tinha que ir para São Paulo, né? Vai fazer uma consulta, você ia para São Paulo, né? Hoje, se você for em qualquer buraco aí do Brasil, nos mais confins, aí você tem telemedicina, você tem esse negócio todo. Então, de alguma forma, eu acho que a gente vai conseguir incluir esses profissionais, manter uma curva de aprendizagem aqui, que eles vão desenvolver suas capacidades tecnológicas, nossas novas gerações e tudo mais, mas sim, hoje nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados nem para, talvez, liderar as pessoas ou no conhecimento técnico e muito menos no tecnológico, se for falar em termos gerais. Então, assim, você tem 100% da população, talvez 10, 20, 30% aí nós aqui, que somos pouquíssimas pessoas, né? Tá aí estudando, tá no pitch, tá em algum ecossistema aí de organizações, tem isso. Mas eu acredito que nós vamos preencher esse gap. Não é um gap. As organizações também estão preocupadas com isso. Então, uma vantagem também é que agora as organizações que antes não ensinavam, agora elas ensinam. Você pegar uma empresa de 1990, ela queria pegar uma pessoa pronta, não tinha nenhum tipo de formação. Hoje as empresas têm suas universidades corporativas, tudo mais aí, né? Que é isso aí. 2 minutos? O quê? 2 perguntas. 2 perguntas? Fala aí. 2 perguntas. Quem mais? Ninguém? Perguntinhas? Aham. Caso de uso, vamos lá. Caso de uso real. É um caso real, na verdade. A empresa ela tem um porte grande, ela disponibilizou 30 licenças Copilot Pro para um grupo de pessoas ali selecionados, né? Disponibilizou um treinamento global sobre a utilização da ferramenta e tudo mais. E aí, é um caso de uso, tá? E aí, uma pessoa foi selecionada para meio que controlar essa utilização. Então, ver o que está sendo criado, entender o que o pessoal, né, conseguiu compreender com o treinamento e consegue estar implementando nos agentes. E aí foi percebido que a adoção por essas 30 pessoas foi uma adoção muito baixa ou nula, talvez, no sentido de fazer algo básico que uma licença Pro não precisa. Então, por exemplo, estou numa reunião do Teams ativo, gera o resumo, estou usando Copilot. Sim. Esse é o agente que eu usei, vamos dizer assim. O que você sugere, talvez, para num contexto de adoção nesse tipo de cenário? A adoção, pessoal, de qualquer tecnologia é, primeiro, a gente fazer um treinamento daquilo que é possível fazer. É como se fosse um treinamento inspiracional. A gente faz muito, no nosso caso, né? A gente cria trilhas para as empresas. Aí a gente faz palestras de conscientização.
Então vem aqui e fala tudo que é possível, né? Qualquer coisa lá. Inspirar. Isso é possível. Porque se a gente nem souber que aquilo é possível, aí você não consegue experimentar alguma coisa. Aí depois disso vem os treinamentos específicos. Então o que faz o Copilot? Que assim, o Copilot em si, ele é uma coisa muito pobre. É que ele permite você criar agentes. Então, se você for no Copilot Pro, você vai lá na barrinha lateral, você cria agentes. Então, é a orquestração de sistemas e agentes que traz, vamos dizer, o nosso ganho de produtividade. Então, eu vou lá criar um agente que ele se conecta, por exemplo, vamos dizer que você estiver usando, você tem projetos, né? Vamos dizer que você vende projetos. Então, se você vende projetos, você é uma empresa que vende projetos. Aí tem o pedaço de proposta, etc., que é uma área de vendas. Depois isso passa para a área de projetos. Geralmente, quem trabalha aí com projetos nesse modelo de venda, alguma coisa que é vendido não é o que você planejou e nem você tinha o dimensionamento de recursos para fazer aquilo. Por quê? Porque são departamentos. Então, a área que está fazendo vendas usa uma planilha de precificação, porque não dá tempo dela planejar o projeto inteiro. Vamos pensar em casos de uso, né? Eu ajudei uma multinacional que vende projetos dessa maneira. O que acontece? O povo que está lá vendendo projeto faz estimativa, meio mal feito, mas porque precisa ser rápido. E tem que ser assim, porque a cada 1000 propostas que você faz, você vende 10. Se eu for parar para planejar o projeto em detalhes, meses, eu vou conseguir só mandar 20 propostas. De 20 eu vou fechar meia. Aí nós vamos fechar a empresa, né? Então, tem que fazer 1000 propostas com alguma planilhazinha mais ou menos, de categorização, tamanho e tal. Conseguir jogar essas 1000 propostas na rua, fechar algumas e depois tratar os riscos disso. Se eu tivesse uma inteligência artificial aqui, o que o pessoal está vendendo lá no Salesforce, que já tem a sua inteligência própria, estaria conversando com a minha inteligência artificial do Project, do Primavera, de alguma outra coisa. Então, quando você está planejando seu pipeline de projetos, 1000 coisas que eu tenho para fazer daqui até julho do ano que vem, eu tenho a probabilidade de fechar 100 dessas coisas. Eu já consigo olhar e falar, se fechar 100 dessas coisas, eu vou precisar de 10 engenheiros a mais. Então, já tem essa previsão. Eu já consigo saber quais são os tipos de projeto. Já consigo ter os templates daquele projeto. Aí fechou, eu tenho uma velocidade muito maior. E aí começa a dar problema nesses projetos. Que o requisito tal não foi feito, a cláusula contratual teve tal questão e tal. Isso volta para a minha inteligência de vendas e diz para ele aumentar a complexidade ou a precificação de determinados tipos de projetos. Agora eu tenho um negócio inteligente, entendeu? Então, o Copilot, pessoal, e o ChatGPT, esse tipo de coisa, é muito pobre, no final das contas, porque ele está lá para a gente fazer pergunta e resposta de maneira reativa. Não é isso que a gente precisa em termos de trabalho. Eu posso ir lá e fazer umas perguntinhas para ele, né? Gerar um texto, mandar ele criar um artigo, fazer um vídeo e tudo mais. Isso, em termos de negócios, é pobre demais. Muito pobre. Assim, tipo, não ganhamos nada com isso. Né? De jeito nenhum. Eu preciso ter uma inteligência que está dentro de um processo de negócio, embedded naquele processo de negócio, entendeu? Que aí vai na questão que nosso colega tinha perguntado ali sobre o uso, né? Se a gente comparar isso com outras tecnologias, um negócio que eu sempre lembro, né, é esse negócio de controle de ponto, por exemplo, né? Então, quando eu trabalhava na aeronáutica, a gente tinha um controle de ponto e era manual, que era, né, não faz tanto tempo assim, em 2003, 2001 era manual. Então, você entrava lá, alguém anotava na prancheta que você entrou. Entrou 7h35, que tem um guardinha lá na entrada, né? Aí alguém tinha que pegar aquelas fichas do dia. Mário entrou 7h35, tem 15 minutos a mais, não sei quem tem 15 minutos a menos, para todo mundo anotar lá. E imagina para você juntar a inteligência daquela coisa. E muita gente esquecia de anotar aquela problemática toda, né? Aí o problema está no processo ou está na ferramenta? O processo existe, mas eu não tenho uma ferramenta para aquilo. Então o pessoal reclamava, mas eu não sei quem entrou, mas anotou errado, não dá para ler, o Mário não veio hoje, se você passar e alguém não anotar, por exemplo. Aí mudaram para ser um cartão. Só que tinha uma única máquina de cartão, era vários prédios, eu entrava de carro, parava lá no último prédio, eu tinha que depois ir a pé lá no lado da frente para enfiar o cartão. Eu esquecia, tinha uns dias que não fazia e tal. O que você vai fazer? Vamos treinar o pessoal, para eles apontar ponto. Não precisa treinar, todo mundo já sabe que tem que fazer aquilo. É que o negócio não é adequado. Hoje, você passa e você tem um reconhecimento facial. Então, ninguém mais precisa fazer isso. Tipo, nós entramos lá no nosso escritório, ou é facial, ou é digital. Você entrou, saiu, contou, entrou, saiu, contou, já
tudo lá, já está calculado as tendências do mês e tudo mais. Então, é uma ferramenta que vai fazer aquele negócio, porque o processo já está determinado. Então, se você já tem um bom processo de vendas, precificação e tudo mais, hoje ele talvez não esteja funcionando porque ele não está integrado. Essa questão de demanda de recursos, por exemplo, é o mais óbvio. Porque na hora que fechar o projeto, você já tem que começar na outra semana. Vou dar um exemplo prático para vocês, né? A gente trabalhou com uma empresa que é a Bureau Veritas. É uma empresa muito famosa aí, você deve conhecer, de qualidade e tal. Uma empresa francesa, tem 68 mil funcionários no mundo. E a Bureau Veritas faz grandes contratos de fiscalização. Então, a gente fez um trabalho com eles de automatização, que basicamente é o seguinte, eles fecham os contratos e, tipo, de uma semana para outra, ele tem que contratar 1.000 pessoas. 2.000 pessoas, é muita gente. Então, vai fazer artérias, por exemplo, de rodovias, é fiscalizado por eles. Aí, ganhou o contrato, tipo, tem 2 semanas para você contratar 5.000 pessoas. É assim. E aí, o que acontece? Você sai fazendo a descrição de vaga, alguém põe tudo no site, o povo aplica lá, e aí começa. Aí o cidadão é contratado, o carro dele não chegou, o celular dele não foi pedido, o computador dele da TI está atrasado, é um caos assim. Demora 40 dias para contratar o cidadão. Tem o processo? Tinha todas as etapas do processo. Com o volume de coisas, não tem uma ferramenta adequada. A gente automatizou isso num conjuntinho de ferramentas. Então, a contratação que era 40 dias, hoje é 5 a 7 dias. E o cara chega com o carro dele no dia, que já foi pedido no mesmo dia, porque você tem o carrinho para poder ir, né? Celular, computador, pronto para ele começar a trabalhar, entendeu? Então, sim, o ganho desse negócio é muito grande. Mas você tem que ter uma integração. Né? Mais alguma? Acabamos aí? Intervalo? O que é agora? Muito bem, vamos lá. Intervalo. Quantos minutos é de intervalo, Isa? 20 minutos de intervalo. Aproveitem aí para se conhecer também, visitar o pitch, e fico à disposição de vocês para falarmos lá no café, é aqui atrás, né? 20 minutinhos, ó, voltamos 15h45.